Boas-vindas, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse livro maravilhoso que é O Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier, de autoria de Emmanuel. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo Mocidade. É um tema bastante interessante, é um tema que toca muito no movimento espírita e nas coisas que a gente precisa transformar no movimento espírita. E também no dia a dia da gente. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar, queria convidar vocês a gente se harmonizar. Fazemos uma prece para que a gente comece o estudo, comece esse momento pensando, harmonizando nossos pensamentos, sintonizando com a espiritualidade. Quem se sente confortável de fechar os olhos, que não só acompanhar a minha fala. Senhor Deus, força primária do universo, muito obrigado por mais esse momento. Que a gente possa se concentrar, que a gente possa harmonizar nossos pensamentos, harmonizar nossas mentes e sintonizar com esse assunto, sintonizar com o objetivo da gente evoluir nosso conhecimento, evoluir nossos entendimentos e nos melhorar como pessoas. Que esse pequeno estudo possa ser esse momento de reflexão e de melhoria diária para as pessoas que estão assistindo e para nós também que estamos fazendo. Estão aqui encarnados e desencarnados, que a gente sempre tem que sempre lembrar que a gente não está só. Estamos juntos com nossos guias, com as pessoas que querem nos fazer bem também. Que assim seja. Esse texto, ele começa falando sobre a mocidade como um todo, sobre como é um livro que Emmanuel faz, uma leitura que Emmanuel faz sobre o estado de vida da mocidade. Mas eu quis trazer também reflexões sobre como a gente lida com a mocidade dentro da casa espírita, porque é um desafio bem real para o movimento espírita lidar com lidar com a juventude, com a espiritualidade também, mas lidar com a juventude e pensar como a gente vai reter essa juventude dentro da casa espírita, atrair essa juventude para a casa espírita. E eu acredito que a gente tem bastante coisa para a gente pensar. E esses textos que Emmanuel traz aqui para a gente podem ser de grande valia para essa reflexão. Vamos lá? O texto começa com a leitura do Evangelho, daqui do capítulo 2, versículo 22 da segunda epístola a Timóteo. O texto é muito sucinto, trouxe aqui para vocês, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Esse texto é atribuído a Paulo. Antes de falar sobre o que Emmanuel trouxe para esse texto, eu queria pontuar aqui como o conflito de gerações é algo que existe desde sempre. Esse famoso conflito de gerações que a gente vê hoje em dia, né? Que é a geração nova que tem conflito com a geração antiga, porque a geração nova tem pensamentos, tem ansiedades de mudar e tem novas ânsia por coisas novas, e a geração antiga está naquele ritmo mais, ai, deixa assim, vamos ver o que dá, vamos fazer com mais calma. É muito interessante ver que, mesmo na época do Evangelho, da escrita do Evangelho, sei lá quantos mil anos atrás, a gente já tinha esse conflito. Então é algo que parece ser inerente da nossa sociedade. Mas vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso. No primeiro capítulo, Emmanuel começa assim: quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. Esse trecho que Emmanuel traz sobre a tamanha expectativa que a gente coloca dentro da juventude, na face dos jovens, eu como um jovem adulto de 35 anos, tenho algo a dizer sobre isso, assim. Acho que a minha geração, os millennials, né, essa geração da gente, a gente tá hoje em dia a gente está nessa transição entre não somos mais jovens, gente, vocês millennials aí que estão me assistindo, gente, passou dos 30, a gente não é mais jovem, tá? A gente não está mais na juventude. Somos jovens de espírito, jovens de consciência, e aí você escolhe o que quer, mas a gente não está mais na juventude, somos adultos. Jovens adultos. E ainda está muito próximo da cabeça dessa geração essa expectativa. O ciclo de desenvolvimento da sociedade, ele naturalmente espera que a juventude dê continuidade e avance o que foi criado, o que foi construído pela geração anterior. Foi dessa forma que a gente chegou onde a gente chegou na sociedade humana.
A sociedade humana constrói ciência, constrói conhecimento e constrói desenvolvimento em cima do que foi construído antes. Eu acho que Emmanuel traz aqui nesse ponto um contraponto interessante para esse aspecto. A gente coloca muita expectativa em cima da juventude. Uma expectativa que às vezes não condiz com o momento de vida daquela pessoa. Quando a gente é jovem, a gente não sabe necessariamente o que a gente quer. A gente às vezes acha que sabe o que a gente quer, mas muitas vezes essa expectativa constrói uma ansiedade em cima de alguém que ainda está entendendo quem é, ainda está entendendo seu papel no mundo, ainda está entendendo o que quer fazer, sabe? E eu acho que Emmanuel traz esse texto, eu vou até reler aqui, traz esse texto de uma maneira muito interessante quando ele fala que concordamos com as vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é aquela que apresenta maior número de necessidades no campo da direção. E diz muito isso sobre o nosso comportamento com a juventude, principalmente dentro do movimento espírita. Agora eu trago esse contraponto da visão da juventude dentro do movimento espírita. A gente espera muito da juventude. Existe uma ânsia no movimento espírita, porque existe um processo de envelhecimento das casas espíritas. Isso é o que a gente percebe todos os dias. As pessoas que estão de dentro dos trabalhos, que estão encabeçando os trabalhos, as direções dos trabalhos, estão ficando mais velhas. É natural do ciclo da vida. Essas pessoas vão eventualmente desencarnar. E aí a gente coloca, né, na juventude essa necessidade, essa expectativa de vai ser diretor do centro, vai trabalhar, encabeçar o estudo da mediunidade. Realmente, muitos conseguem, muitos estão aí querendo, tendo vontade, mas que- qual é o direcionamento que a gente está dando para essas pessoas? Qual é o espaço que a gente, acolhedor que a gente está construindo para que essas pessoas tenham vontade de estar dentro da casa espírita? E principalmente qual é a oportunidade que a gente está dando para essas pessoas? Porque criar expectativa é diferente de construir oportunidade. Eu acho que o finalzinho aqui do texto de Emmanuel traz muito isso. A gente cria uma expectativa enorme em cima das pessoas jovens, mas será que a gente está dando essa oportunidade? A gente está dando esse caminho? A gente está dando esse arcabouço de ferramentas e de situações para que essa pessoa consiga se desenvolver e chegar na expectativa que a gente quer? E em cima disso, a gente ainda tem o meio globalizado, urbanizado e industrializado que a gente vive. Hoje, a expectativa de construção na mente, e o que se espera de uma pessoa jovem, muito mais do que se esperava há 20, 30 anos atrás. Não é a mesma coisa. Não tem como a gente dizer que é a mesma coisa. Porque hoje a gente tem globalização, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem um mundo de informações, uma inundação de informações. E o avanço natural da especialização das coisas. Uma pessoa que trabalhava num determinado ramo há 30 anos atrás, a mesma profissão hoje já requer uma especialização maior, já requer mais coisas, já requer que a pessoa saiba múltiplas áreas, tenha uma visão multidisciplinar muito diferente. E aí a mesma ser humano também não muda tanto de uma geração para outra, minha gente. Apesar de que a gente, dentro do conhecimento espírita, a gente entende que, por causa da transição planetária, das migrações planetárias, etc., novos espíritos estão vindo para a Terra, espíritos mais avançados, de outros planetas mais avançados. Legal. Mas o corpo humano ainda está igual. O corpo humano não muda tanto de uma geração para outra. A evolução não trabalha assim. A evolução trabalha na ordem das centenas, das milhares de anos, não na ordem de décadas. Então o cérebro, o meio que esses espíritos mais avançados vão precisar usar para exercer suas atividades aqui na Terra ainda é o mesmo. Então também vamos cuidar um pouquinho, né? Vamos entrar nessa ideia de Emmanuel, vamos segurar um pouquinho essa expectativa, que é um turbilhão de informação tão grande que a gente constrói o termo que eu geralmente uso, que é a produtividade tóxica. A gente espera que a juventude, a gente também, na verdade, mas eu digo juventude porque é o tema dessa conversa e porque essa pressão na juventude é maior. A gente espera que essa juventude saiba de tudo, faça tudo e produza sempre, se desenvolva aí, seja dona da sua própria empresa aos 22 anos. Gente, algumas pessoas fazem isso, mas nem todo mundo, né? Isso é o que Emmanuel traz aqui, acredito. Essa quebra de expectativas fala muito sobre isso. Mas vamos continuar. Continuando o texto do Evangelho, Emmanuel traz: o moço poderá
e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precedem as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Essa parte toca um pouco num ponto anterior que eu trouxe nessa conversa. Conhecimento humano, a sociedade humana se constrói de forma gradual. E a ciência da gente é um ótimo exemplo. O boom que a ciência humana teve desde a industrialização e da democratização da educação. Quando a gente começa a estudar sobre as descobertas científicas e a forma como as equações são construídas e os entendimentos do meio científico são construídos, a gente percebe como o trabalho das pessoas se monta em cima do trabalho de outras. Um exemplo muito interessante que eu aprendi esses dias foi a equação de Einstein. Vou até colocar aqui para vocês. É igual a mc quadrado. É uma equação simples, é uma equação que fala bastante sobre uma série de coisas que não são o escopo dessa conversa, então eu não vou falar. Mas, quando você olha para uma equação simples assim, você pensa, nossa, Einstein teve uma inspiração, Einstein estudou as coisas lá, ele mesmo, né? O grande Einstein, que foi grande sim, foi um espírito impactante, impressionante, tenho uma extrema admiração pelo conhecimento de Einstein, mas ele não fez essas coisas sozinho. Aquela equação, ela foi construída com base no conhecimento de outros cientistas anteriores. E isso é verdade para a esmagadora maioria da ciência. Ciência hoje se constrói assim. Sociedade hoje se constrói assim. A gente sabe que construir um prédio funciona dessa forma porque a gente já vem construindo prédios há muito tempo. A gente tem centros espíritas sérios, tem o processo de evangelização, de preparo, de tratamento da juventude. E nesse processo é gradual, é gradativo, a gente vai guiando. Eu particularmente já trabalhei em evangelização, a gente vai guiando o conhecimento espírita em níveis diferentes de construção para que esse conhecimento vá se solidificando na cabeça dos jovens e dos adolescentes. E isso vai sendo construído ao pouquinho, como Emmanuel traz belíssimamente nesse texto. A infância é o começo do porto lá, e a velhice é o final. Esse caminho aqui, ele precisa de apoio. Você não joga um marinheiro novato que não sabe dar um nó numa corda num barco e deixa ele lá. É complicado. E essa ajuda, ela também precisa levar em consideração que nós não estamos construindo pessoas iguais a gente. É outro ponto muito importante dessa relação entre mocidade e pessoas adultas, que eu não sei como é que fala. Quando o Emmanuel traz essa importância da gente guiar as pessoas jovens nessa nova jornada, a gente tem que levar muito em consideração que em momento nenhum Emmanuel fala isso, e a lógica da gente tem que também estar nesse ponto, de que guiar alguém não significa criar uma cópia nossa. Trazer conhecimento, trazer entendimento para as pessoas não significa fazer com que elas pensem iguais a gente. Isso é muito importante porque isso cai muito naquela quebra de gerações. O pensamento da juventude, ele é um reflexo de seu tempo. O pensamento humano é um reflexo do seu tempo, para falar a verdade. Os tempos mudam, os conceitos se transformam, se desconstroem, se reconstroem. E a mente das pessoas está refletindo isso também. É uma dança de conceitos que a gente tem que aprender a conciliar e não combater e rebater. É um processo muito comum a gente ver jovens se afastarem de casas espíritas porque eles não veem sentido nenhum nas falas e nas palestras e nas coisas que são ditas numa casa espírita. Eu digo isso porque não é da boca para fora. Eu digo isso porque dentro do Espiritismo Arretado, que é o perfil que eu tenho no Instagram, eu tenho uma base de seguidores muito jovem. São pessoas abaixo dos 30 anos, a maioria deles. E são pessoas que, normalmente, quando estão em contato comigo, quando estão mandando mensagens, a gente conversa sobre essa relação com o movimento espírita. Muitos se abrem com isso, se abrem sobre isso.
E é assustador como as pessoas não se veem representadas lá dentro, se veem combatidas dentro de uma casa espírita. Ah, não, eu fui lá, mas eu questionei porque é natural da mente jovem questionar. Eu questionei e aí não me responderam e aí me deixaram pra lá. Ou então a resposta foi uma coisa tão agressiva, foi uma coisa tão diferente do que eu tô esperando. Entendeu? Essa dança de conceitos, ela é muito importante. A gente tem que aprender, enquanto espíritas, a gente tem que estar sempre disposto a desenvolver nossos conceitos e a desconstruir nossos conceitos anteriores, que são às vezes pré-conceitos. Não no sentido necessariamente pesado da palavra pré-conceito que a gente usa hoje em dia, mas pré-conceitos, conceitos pré-concebidos, coisas que a gente às vezes não está disposto a evoluir, a avançar. E esse contato com um pensamento questionador e diferente da juventude pode ajudar nisso também. É uma via de mão dupla. Os marinheiros que, voltando para o exemplo de Emmanuel, os marinheiros que estão lá no barco também estão aprendendo com os jovens, que às vezes, eu quero dar esse nó de um jeito diferente, será que não tem não como a gente tá de um jeito melhor, para ser mais eficiente? E aí, às vezes o marinheiro velhão lá olha assim e faz, não pode não, isso aqui tem que ser do jeito que eu sei. Mas às vezes o jovem traz um pensamento diferente, um refresco de pensamento, que talvez aquele nó possa ser dado de um jeito diferente. E Emmanuel finaliza o texto aqui dizendo: é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil, a que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança do futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Aqui a gente já entra justamente na balança que eu vinha falando, né? Nessa necessidade da gente ponderar essa conexão com os ideais jovens, essa transformação de ideais que vem através do pensamento questionador da juventude, do pensamento de pensar diferente, de tentar coisas novas. Mas é uma balança, como Emmanuel traz aqui também, é uma balança. Nem tudo, a gente não dá domínio absoluto para um pensamento de uma geração ou um pensamento de outra. Ninguém tem domínio absoluto sobre as coisas. Mas a gente precisa sentar e conversar, sentar e entender, sentar e tentar perceber o que faz sentido ser feito. E digo isso em amplos aspectos, não só no dia a dia da gente. A conversa tem sido mais focada aqui na casa espírita também, mas no dia a dia também. Às vezes, no convívio da gente com pessoas mais jovens, com pessoas de outras mentalidades, não digo só mais jovens, mas de outras mentalidades, a gente precisa colocar essa balança do, poxa, o que essa experiência dessa pessoa, o que os ideais dessa pessoa podem agregar aqui, como é que a gente pode juntar isso aqui? De forma sempre, como Emmanuel traz aqui, a justiça, a fé, o amor e a paz, os que de coração por invocam o Senhor. Eu vejo muito isso como sendo as diretrizes principais do universo. Será que o que a gente está fazendo está de acordo com o que a gente entende que é a lei de avanço, a lei do progresso? Será que o que a gente está fazendo aqui vai levar a gente para frente? Isso é uma resposta que nem sempre é sim ou não, e nem sempre é definida, porque é uma resposta que atravessa muito nossos próprios pré-conceitos, nossa própria visão de mundo. Mas eu acho que o mais importante é que a gente, enquanto humanos, aprenda a ser um norte para as outras pessoas e não um limitante para essas outras pessoas. Principalmente a gente que é de uma geração anterior, a gente trazer para a geração nova que vem ávida, que vem com vontade de aprender, com vontade de fazer coisas novas, esse norte, olha, pela minha experiência, pelo tempo que eu tenho de vida, e eu digo isso sem muito tempo de vida, né? 35 anos também não é tanto tempo assim. Eu ainda tenho muito a aprender. Mas essas reflexões que eu tenho tido, elas me ajudam também a olhar para o futuro, olhar para o outro espectro, né? Para gerações anteriores e ver que ali também tem uma experiência que vale a pena ser, ser absorvida, ser entendida. São pessoas que já passaram por muita coisa. Passaram em seus contextos, passaram atravessadas pelo seu contexto de época, pelo seu contexto sociocultural, sim, mas passaram ainda assim. Existe informação ali. Informação é algo que é extremamente valioso para nós, para a nossa sociedade e para o nosso crescimento enquanto pessoas. Existem três formas da gente aprender as coisas, né? A linguagem do amor, a linguagem da razão e a linguagem da dor. A linguagem da dor é a que, infelizmente, a gente sempre escuta.
Mas essa seria talvez a linguagem da razão, a gente observar as pessoas ao nosso redor, observar as pessoas na frente da gente. Digo isso agora como pessoa mais jovem que vê também as outras gerações na frente. Observar como as pessoas fazem, observar o que as pessoas passaram e tentar tirar aprendizado daquilo. Tentar fazer diferente. Tentar, novamente, o norte que não é limitante. Tentar, ok, essa geração tem toda essa forma, essa geração teve essa abordagem. Certo, mas o objetivo não era aquele, então como é que a gente consegue chegar lá de outra forma? Não é ir para uma direção completamente oposta, que às vezes a direção oposta pode até ser necessária. Se o caminho estava errado, a gente tem que virar 180 e seguir para o outro lado. E isso toca também no futuro das casas espíritas. Essa relação entre a juventude, entre as gerações diferentes, toca muito no futuro do movimento espírita como um todo, mas também nos da casa espírita. A relação com a juventude, com a mocidade, ela precisa ser uma relação de abraçar, de trazer para dentro e não de isolar. Ah, são os jovenzinhos ali que estão ali estudando, deixa eles lá que eles são o futuro da casa espírita. Só que o futuro da casa espírita não vai conseguir acontecer se você não der espaço para ele acontecer. Entendeu? Uma coisa que eu vejo algumas casas espíritas fazendo agora, e eu acho muito interessante, é trazer o protagonismo para a juventude. Vamos deixar de tratar a juventude como sendo uma galerinha que está aprendendo, uma galerinha que é uma galera que precisa de direcionamento, é uma galera que pode se haver muito do nosso conhecimento e da nossa experiência, mas que precisa de espaço, de oportunidades. A gente precisa colocar jovens da casa espírita para fazer palestra. Fazer palestra, às vezes, num dia menos movimentado, se a pessoa tiver com medo, né? Se ainda não tiver cuidado, novamente, aquele guia, aquela mão que guia numa direção. A gente tem que trazer pessoas jovens para fazer estudos na casa espírita, não só para sentar lá e ficar observando e absorvendo aquilo, para dirigir um estudo, mesmo que seja em conjunto, fazer um trabalho em dupla com uma pessoa que já tem mais experiência. A gente tem que colocar jovens dentro dos trabalhos mediúnicos. Jovens para serem treinados para serem dirigentes de trabalho mediúnico, para serem doutrinadores de reuniões de desobsessão, para serem passistas, para serem tudo. Eu já tive pelo menos 2 relatos nos últimos meses de pessoas que comentaram que casas espíritas em cidades menores, cidades que têm menos gente, desapareceram. Pessoas que estavam de frente do trabalho desencarnaram e a casa não continuou porque não tinha gente para trabalhar. É uma situação complicada que o movimento espírita está. E o caminho para a gente atrair a juventude é a gente ter esse conhecimento que Emmanuel traz aqui para a gente. De que a juventude é parte do centro espírita, que precisa ser incorporado, abraçado, ouvido e que precisa receber oportunidades. E isso não somente para a casa espírita, para a vida também como um todo. A mocidade precisa ser ouvida, receber a oportunidade e receber caminhos para seguir. Não só a expectativa que a gente coloca em cima dela. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui, que assistiram o vídeo. Se vocês puderem, se inscrevam no canal aqui do Divulgação do Selec, curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão servir dessa informação, vão se servir dessa informação. E eu gostaria de convidar vocês a gente fazer uma prece final, para a gente continuar a harmonização e para a gente estender essa harmonização ao longo do nosso dia. Senhor, muito obrigado por esse momento que a gente teve aqui de conversa, de reflexão e de pensamento sobre esse assunto que é tão importante, que é a forma como a gente vai continuar crescendo enquanto sociedade, enquanto humanidade, a forma como esse ciclo de conexão e de passagem dessa tocha maravilhosa que é ser humano. Muito obrigado por tudo e que a gente possa emanar energias, emanar vibrações de boa aventurança, do bem, para todas as pessoas ao nosso redor, para as pessoas na nossa juventude, para as pessoas na nossa vizinhança, para as pessoas na nossa cidade. Que assim seja. Muito obrigado novamente e até a próxima.